Oi, pessoal. Hoje nós vamos aproveitar esta aula para passar para vocês a última prova do Profiletras, que tem alguns alunos no grupo, né, que pediram essa prova, estão querendo saber um comentário de uma prova, e nós vamos colocar depois no grupo. E você que assiste pelo YouTube a essa aula, você também pode participar desse grupo. É só colocar lá no YouTube, eu quero participar. A gente manda um link para você, que você participa do grupo, onde você pode pedir questão, você pode pedir resolução de prova, você pode pedir material, né? Você pode pedir até para fazer um recurso para a questão do fulano e tal, que você errou, e realmente a questão desse exame. Então, isso é para o grupo. Você faz a inscrição no grupo, a gente manda o link e você entra. Então, bora entrar logo nessa prova, que é o Exame Nacional de Acesso ao Mestrado Profissional em Letras, o Prof. Letras. Foi aplicada dia 29 de outubro, está aqui, 29 de outubro de 2023, e vai ter alta aplicação agora no mês que vem. Né? Então, por isso nós estamos aplicando hoje a essa prova. Então, aqui a prova tem 5 questões de interpretação pura. Aí já entra a diferença entre uma prova para ensino superior e uma prova de ensino médio, e até a prova de pós-graduação. Então, eles realmente colocam mais questões de interpretação superior e pós-graduação, como PEG, que é a banca, né? E para ensino médio, eles colocam menos questões de interpretação. Fundamental também coloca até um pouco, porque geralmente fundamental a interpretação é bem objetivazinha, é uma interpretação bem acessível mesmo, precisa ir para a profundidade psicológica. Nesse aqui tem mais problema, viu? No Prof. Letras tem mais problema. Então, a gente vai começar da questão de número 6. Por quê? Porque a questão número 6 é quando começa você a tratar com uma gramática. Você não vai logo para o texto, quando você for para a prova, tá? Mesmo do Prof. Letras, mesmo do Prof. Letras, você vai para as questões de gramática, porque você vai ler os textos, os excertos, e você vai ver depois os excertos no texto como um todo, para você interpretar. Então, primeiro as questões de gramática, em que a gente tem cabelo, onde você tem onde se apoiar, é marca com cabelo. Você se apoia ali, você diz, não, essa é por causa desse livro. Interpretação, às vezes, não tem onde se apoiar. É um mar que não tem cabelo, realmente. Não tem o fim para você, para cima, não tem nada. Só tem lá o texto. E são questões que dão mais dificuldade em anular. Caso você ache que tem a justificativa de ser anulado. Então, vamos começar agora, então, pela questão número 6, que é gramática. Ele diz, considere as informações abaixo relativas ao emprego da pontuação. Do que você vai lembrar da pontuação? Não separa sujeito de predicado, não separa nome de verbos dos seus complementos imediatos. Termos deslocáveis, a posto não é deslocável, é sempre depois do termo que ele repete, né? Então, não é termo deslocável, não é posto, mas os vocativos, adjunctos adverbiais são predicativos. Então eu tenho que olhar isso. Termo deslocável é o quê? Que ele pode ficar em qualquer lugar na frase. Então, no início, isola por uma vírgula, no meio, isola por duas. E no final, se for uma adjunta adverbial, olha se o que ele vai ficar depois daquele adjunto adverbial é também adjunto adverbial. Por quê? Porque funções e classes gramaticais idênticas, você tem que separar por vírgula. Então, se aquele termo deslocável, adjunto adverbial, e quando você vai botar para o final é também uma adjunto adverbial, vai vírgula. Certo? Então, entendi. Por sua vez, a primeira vírgula. Quer dizer que a primeira vírgula marca uma elipse. O que é elipse? Uma omissão de um termo. Não tem nenhum termo aqui omitido, não. Isso aqui é uma adjunta adverbial deslocada. Essa cultura, por sua vez, também apresenta forte apelo emocional. Né? Essa cultura também apresenta forte apelo emocional, vírgula, por sua vez, vírgula, e induz, né? Em termos de local, nada de elipse. Então, essa não está errada. Se essa não está errada, eu elimino a letra D, onde tem um, e elimino a letra A, onde tem um. E vou agora para o segundo termo, porque olhando o segundo termo, ela posso anular o segundo ou o terceiro. O terceiro não anula, o segundo e o quarto. Se você ficar em dúvida no segundo, veja se no quarto a dúvida é menor. Aí você marcaria acertando o quarto na B e acertando o 3 na C, né? O 2 na C. Vamos lá então. Vamos ver a segunda vírgula. Informações. Aí ele diz, a segunda vírgula marca a entrada de oração subordinada. Por que isso é oração? Tem um verbo no gerúndio. Então isso é oração reduzida. Aí eu vou desdobrar para o verbo aparecer, porque quando o verbo aparecer, vai aparecer em conjunção.
Induz o imediatismo de resposta da efemeridade das informações que privilegiam análises superficiais. Ok. Então, esse aqui eu vou olhar se ele pode ser substituído por quais, que seriam orações subordinadas, ou por isso que também é subordinada. Então, nem precisa você olhar para saber se é uma oração subordinada substantiva e esse quais iria dar uma oração subordinada adjetiva. Nem precisa. Sabe que marca a entrada de uma oração subordinada, você usou o quê? E a efemeridade das informações que privilegiam. Não daria nenhuma coordenada. Essa aqui já está certa, mas vamos ver que oração é essa. Que privilegiam, as quais privilegiam. Quem é que privilegia? O imediatismo de respostas e efemeridade das informações, dos quais privilegiam. Né? Já que está com o feminino misturado com o masculino, vai para o masculino plural, os quais. Então, se essa dose está certa, você já marca a letra C, porque é a única que tem dois. Mas eu fiquei em dúvida ali, então eu não soube dobrar, então vamos parar aqui em 3. A terceira vírgula é obrigatória. A terceira vírgula, depois de sintética. É obrigatório? Vamos ler. E formas de expressão mais sintéticas, vírgula, diferentes. Sim, eu tenho aqui dois adjetivos, o adjetivo sintéticas e o adjetivo diferentes. Então, classes gramaticais idênticas ou funções sintáticas idênticas são separadas por vírgula. E a função sintática idêntica? Formas de expressões sintéticas, eu tenho mais, formas de expressão diferentes. Então, são adjuntos adnominais esses adjetivos. São adjuntos adnominais. Certo? Então, realmente, essa de número 3 está certa. Por quê? Porque ela está mostrando aí matemáticas idênticas, funções sintáticas idênticas. Então, a 4 está errada. Por que a 4 está errada? Aí vamos ver. A terceira separa itens de uma série. Então, essa é esse mesmo. Terceira, tá vendo aqui? A terceira é obrigatória? É. Mas ela separa itens, porque itens separados com vírgula é numeração. Seria obrigatório. Vamos ver, então. Nas superficiais e uso de imagem de formas de expressão mais sintéticas, diferentes dos modos de dizer. Não, isso não é assim. Isso é a continuação do que modifica a forma de expressão. Mais sintética que diferentes. Dois adjuntos adnominais. Então, isso não é uma série, não. É uma distinção nominal. Diferentes, sintéticas e diferentes dos modos de dizer. É que tem outras orações. Mas esse diferente, o adjunto nominal, ele não tem outro adjunto nominal, nem outra oração. Então, realmente, a 4 está errada, e você já tinha marcado a letra C, porque você eliminou a 1, eliminou a e B, e depois você viu que a 2 está correta. Então, ele tem a 2. Marcaria isso sem que você analisar ainda, né, a 3 e a 4. Olha o quanto você teria economizado. Na prova, você não vai atrás de coisas que vai deixar você coisas que vão deixar você ainda mais em dúvida. Ora, marcou a 1 como errada, elimina D e A. Marcou a 2 como correta, elimina D. E é fácil, né? Não, mas eu não sabia D. Aí você vai para a terceira questão. Na terceira questão, você vê, sim, que ela não separa C. Então, marca a letra C. Não vai para a quarta. A não ser que você tivesse dúvida na quarta. A terceira separa o texto certo na numeração. Não, você. Entendeu? Bora para a próxima? Bora! Então, essa daí item C. Para responder as questões 7 e 8, considere os fragmentos reproduzidos abaixo. Aqueles que consideram ainda. Um acréscimo, tá vendo? Ainda. Não é só considerar isso? É essa outra coisa, que é a cultura digital, tá vendo? Além disso, outro acréscimo. O que ainda? É uma palavra denotativa. Mas ela aqui, a se considerar ainda. Há que ainda se considerar, tá vendo? Mas não vou dizer, há que se considerar que é a cultura ainda digital. Não, já muda o sentido. Então, esse ainda está modificando o verbo considerar. E como ele é pequenininho, essas vírgulas não são obrigatórias, certo? São facultativas. Então, considerar ainda. Há que se ainda considerar. Então, isso aqui é uma palavra denotativa que funciona aí como advérbio, certo? De tempo, embora ela indique adição, de tempo.
Além disso, aqui já é uma locução. Além disso, tendo por base o compromisso, e tendo por base o compromisso da escola propicial na Constituição Integral, além disso, tá vendo? Termo de local. Esse aqui é uma locução adverbial. Modifica também isso aqui. Tendo por base o compromisso da escola, além disso, além de ter essa base, tem outra coisa. Muito bem, uma locução adverbial. Isso aqui também é uma palavra denotativa, quer dizer, tem que se considerar o que vem depois. Então, em relação aos elementos linguísticos destacados no fragmento, já sei, a adjunta adverbial, a denotativa, aí eu vou para a resposta. Aí, ambos adicionam informações, sim. Além, ó, adicionou mais uma coisa. E ainda, vou entrar e vamos embora. Ele diz, o primeiro retoma informação temporal. Não, gente, aqui antes disso não tem nada de temporal para se considerar. Aqui é uma obrigação. Tem que se considerar. Aí não é a letra B. Ambos retomam informações dadas anteriormente? Não, a gente deve ter uma retoma, é palavra denotativa, a gente deve adverbial. Então, se você marcasse B, a C estaria também correto, porque está dizendo aqui o primeiro retoma informação. Então, não é a letra C. D. O primeiro adiciona informação? Sim. E o segundo apenas retoma? Não retoma. Então, se tivesse que retomar, você elimina C, elimina D, tem retomar. Aqui, elimina B, que não retoma. Eles não são pronomes que retomam. A retoma, mas aqui se advérbio não está retomando. Aliente, como é que o advérbio retoma? Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam, vamos lá. Olha, canção do exílio. Estava em Lisboa. Então, lá em Lisboa, lá Brasil. Esse lá retoma Brasil. Né? Então, teve que retoma as. Mas aqui eles não estão retomando. Eles estão dando a ideia de adição. Né? E, ao mesmo tempo, estão modificando o verbo. Então, vamos agora para a próxima. Ainda agora 8, que você se baseia nesse mesmo texto que você viu aqui, acho que aqui é produzido, tá vendo? Você baseia no mesmo texto. Só fiz deixar ele aqui para gente olhar. Certo? Aí vamos agora. Nos dois Cs das vírgulas utilizadas. Então, tem aqui, tá vendo? Que a gente viu que é para isolar o termo deslocável, para a gente adverbial, a palavra denotativa. E tem essa aqui, a mesma coisa. Já está no início. Uma está no meio e outra está no início. Então, uma está isolada por duas, porque está no meio, outra está no início, isolada por um. Mas são termos de função adverbial. Porque dão ideia de tempo e, como palavra denotativa, eles dão ideia de adição. Eu desço e já sei onde vou marcar. Marca intercalação, sai intercalar. E antecipação, não. Se você marcar uma antecipação, está dizendo que retoma. Lembra a questão anterior? Não, então não é letra A. Podem ser retiradas sem comprometimento do sentido? Podem sim. Por quê? Porque eu posso tirar aqui, olha, só tem duas palavras. Lembra que eu disse na pontuação obrigatória, ela tem que ter de 3 para cima? Então, aqui ela só tem duas, além disso. Então, não é obrigatório. Não. E aqui, porque é pequenininha, também não é obrigatório. Então, pode ser retiradas? Pode. Sem comprometimento de sentido? Sim. Há que se considerar, ainda que eu não mexer no sentido. Além disso, ter colocado o comida da escola de propiciação, como se pegar, também mexer no sentido. Então, eu marco a letra B. Por que não é a C? Marco antecipação. Se a antecipação é retomada. Não. Podem ser retiradas? Podem. Desde que sejam substituídas por travessão? Não. Desde que sejam? Não posso nem substituir. Então, letra B de bola. Essa questão de número 8. Vamos para a próxima. 9 e 10 agora, outro texto. Considere o fragmento reproduzido abaixo. Aí você não lê tudo, não. Porque se você começar a ler tudo, você não vai ter tempo. Você tem que ter tempo para dar uma olhada final, conclusiva na sua. Então, você veja que está destacado. Mais. Esse mas, você substitui por porém. E esse mais, você substitui por adição, soma. Deu uma ideia de soma, de adição. Vamos ver lá. Contudo, também é imprescindível que a escola completa incorpore mais das novas linguagens. Também pode ser intensidade. Incorpore mais. O oposto de menos, tá vendo? Então, é mais com o oposto de mais
Com I é menos. Muito bem. Então, já sei que esse mais significa ou soma, pode estar lá na questão, ou intensidade. Tá, pá, pá. E que eduque para usos mais democráticos. Sim, tá vendo? Menos democráticos. Mais é de novo soma ou intensidade. E para a participação mais consciente, menos consciente. Olha, bem mal e mas, você pode ver por isso. Substitui o mais ou menos pelo oposto. Aí você já sabe que é mais. Substitui o bem por o mal com L por bem e o mal com o por bom. Essas coisas que mais dá para se aplicar. Tanto se caso todos esses mais quando de ou de intensidade ou de soma. Então, eu vou lá, o uso do mais nas três ocorrências, informações implícitas. Olha, pode ser, eu vou ter que olhar o quê? Eu vou ter que, se eu estou dizendo alguma coisa que não está escrito, vamos ver. E incorpore mais as novas linguagens. Sim, então estou incorporando, mas estou incorporando pouco. Sim, esse aqui tem, informação implícita. Usos e que eduque para usos mais democráticos. Então, não estão educando para usos tão democráticos assim, das tecnologias. Então, dá uma informação implícita. Para uma participação mais consciente. Então, existe uma participação, mas ela não é consciente como deveria ser. Então, sim, eu tenho informações implícitas em todos os três e marco letra A, certo? Por quê? Porque me diz alguma coisa que não está escrito. Isso é informação implícita. Marca apenas, olha apenas. Gente, quando tiver apenas, você já elimine. B, C. Por quê? Porque não marca apenas intensidade. Eles marcam pressuposto e eles marcam também quantidade. Aí, eles funcionam apenas como marcadores para eles. Não, eles não estão retomando, não estão referenciando, não estão anunciando. Nem referência anterior, retomando, nem referência posterior, que é a anáfora, né? A referência posterior. Então, não existe isso. Não existe aí nem anáfora, nem catáfora. Você não está se referindo a um termo anterior a ele. Quando você se refere a um termo anterior a ele, né, é uma referenciação, pode ser até pronominal. Isso aqui é advérbio. Como isso aqui é advérbio, a maioria diz aqui, mais das novas, compõe mais advérbio, os mais democráticos, fica adjetivo advérbio, mais consciente é outro advérbio, tá vendo? Então, não era de retomada, não, esses advérbios. Então, não é marcador coesivo. E nem são, muito menos, aqueles coesivos que a gente usa para unir parágrafo a parágrafo, período a período. Então, não é. E funciona como marcador de quantidade, de intensidade ou, né, de chega, por favor, soma, intensidade. Então, marca a letra A e vá-se embora, vamos para 10. Aí, nesse mesmo fragmento, o que é que ele quer? Ele quer o I, né? Também. Muito bem, então a gente vai assim, tá vendo? Vai olhar. Também, e também, e é muito isso. Se fosse o aluno fazendo a redação, o professor já estaria diminuindo de coesão, está repetindo demais uma só palavra. E, vamos lá. Contudo, também é imprescindível. Então, já tem uma coisa que é imprescindível, ele está adicionando. Então esse também está adicionando. Que a escola compreenda e incorpore. Duas coisas ela vai fazer. Adicionando também. Mais as novas linguagens e seus modos de funcionamento. Então, incorpore isso mais isso. Adição de novo, esse de comunicação e também de manipulação. Não é só de comunicação, mas também de manipulação. Também esse é adição, junto com esse também. E o último I, para os usos mais democráticos das tecnologias e para, não só para uso, também para, mas a participação. Então, tudo isso aqui é adição. Então, o I acrescenta informações das ocorrências? Sim. Então, um está correto. Em D não tem um, elimina. Em B não tem um, elimina. Só vou ver agora, tirar minha dúvida. Com o número 2, e se eu tiver dúvida ainda, eu tiro com o número 4. Então, vamos para o número 2. O I entre parênteses aqui. O I entre parênteses poderia ser substituído por com? Não.
Como também pode, pode. Como também. Eu pensei logo numa conformativa, mas se como pode ser. Olha só. Desvendando possibilidades de comunicação, como também de manipulação. Sim, se o 2 está correto, eu já marco aqui a letra C, 1 e 2. Então, como a gente está resolvendo a prova, vamos ver porque 3 e 4 estão errados. Nas duas ocorrências do também indica intensidade. Não. Também indica adição. É imprescindível? Também. Eu acho tão difícil também indicar intensidade. Eu também fiz. Não, adição. Uma pessoa fez e eu fiz também. Tá vendo? Ele também correu. Quer dizer, fez alguma coisa além de correr. Eu realmente, eu não me lembro, como falando, de um exemplo que também indica intensidade. Não vejo. Na segunda ocorrência, o também indica semelhança. Não, indica adição. Então, essa 4 está errada. E realmente a gente deveria já ter passado por cima dela e já ter marcado a letra 6, tá vendo? Isso perdeu tempo. Então, eu não me lembro também, como falando de um também ser semelhança. Eu sei o que o como, eu sei isso. O como pode ser semelhança, mas eu também não lembro agora de nenhum exemplo que eu possa usar também como semelhança nem como intensidade. Vamos para a questão de número não sei, que ainda não apareceu essa daqui, mas pode ter a interpretação que eu retirei, né? Aí aqui eu vou olhar o texto, não, eu vou logo para aqui, que é aquele, comparando o texto 1 e o fragmento. Primeiro, olha, ele quer saber se é um cartão, uma tira, uma história em quadrinho ou uma charge. Eu volto e vou olhar, porque só com isso aqui, como ele não repetiu, cartão, tira, história em quadrinho, eu já elimino sem ler o resto. Bora voltar. Eu tenho aqui uma tirinha, que é uma historinha em quadrinho, mas como é uma historinha curta, em vez de várias tiras, tem uma tira, então eu digo que é uma tirinha. Ora, só dizer que isso aqui é uma tirinha, eu já vou para onde? Aqui uma tira, que ele diz uma tira. Quase ninguém usa tira. Usa tirinha. Então, uma tira, com pegador de novo. Uma tira, o segundo certo. Então, é uma tira, que não é um cartão. Um cartão não tem 3 quadros, tem no máximo 2. Uma história em quadrinho, não, história em quadrinho tem mais quadros. Em vez de só 3. Mas ali é uma historiazinha em quadrinho, que se chama, quando é historiazinha em quadrinho, 3 quadrinhos ou 4, que se chama de tirinha. E ali não é uma charge, também é uma charge que tem no máximo 2. Então, aí você já economizou tempo, mais do que os outros concursando, porque você eliminou o próprio gênero. Que é o gênero, é aquilo que eu deixei. Uma carta, gênero carta. Um artigo, gênero artigo. Um conto, gênero conto. Uma tira, gênero tira. História em quadrinho, gênero história em quadrinho. Certo? Bora para a próxima. Na próxima, a gente vai ver aqui que ele quer a organização do texto. É uma forma de interpretação textual, para com o texto. Mas dá. Então, aqui diz assim na aula, a leitura do texto. O texto 1 que é uma tirinha, lembra? Vamos voltar para você ver. Está vendo aqui o texto 1? Uma tirinha, certo? Aí eu vou ver se eu elimino sem ler o texto. Diz assim, 14. A leitura do texto efetiva essa parte da compreensão exclusiva. Olha apenas. Compreensão exclusiva e da compreensão apenas da linguagem. Então, tem ali que tem a linguagem verbal e tem também a imagem. Né? Inteligência exclusiva, já não marco a letra A para isso, porque não é exclusiva. Tem as duas linguagens, eu preciso das duas para interpretar o texto. O campo de visão da criança é representado por sua altura e por sua conversa ocorrer com os joelhos do adulto. Isso é estranho, não é? Vamos voltar para ver isso. Aqui, o campo de visão da criança, realmente ela não consegue. Ela consegue, sim, porque olha esse olho dela, se você fizer isso, vai olhar para a cara do pai. Ela está olhando para a cara do pai, ela não está olhando para o joelho do pai. Olha, estão vendo? Ela olha para cima. Olha que a cabeça dele está bem inclinada. Quase o máximo de inclinação. Então, ele está olhando para o pai. Ficou estranho dizer isso, né? Na letra B, que diz, o campo de visão da criança é representado por sua altura, não. Eu que tenho esse campo de visão, que sei que o menino está olhando para o pai.
ultrapassa o padrinho. Eu é que vejo esse jeito, o campo de visão do leitor, que é representado pela altura do menino e a altura do pai. O pai é bem maior, o leitor não vê o pai, mas o menino está vendo o pai, por sua altura e por sua conversa ocorrer, como chorei de lado. Homem, que coisa trouxa é essa? Eu não marcaria para mim, não. Já não marcaria, porque é exclusiva, saber eu não marcaria, não. Mas, como a gente espera tudo, né? Não vou passar o risco em si. C. A imagem do texto é meramente um recurso para atrair a atenção de leitores infantis. Não, não é meramente, não, né? É um recurso para atrair a atenção de leitores. Ainda mais, gente adulto lê essa firma. Inclusive, caiu uma prova para adultos. Então, isso aí já elimina realmente a letra C. D. O público-alvo do texto é exclusivamente, olha de novo, exclusiva, tá vendo? Meramente, exclusiva, exclusivamente. Isso já elimina. Assim, 99% do 9, e a questão está eliminando a possibilidade de a questão estar correta. Aí diz, o público-alvo do texto é exclusivamente formado por crianças. Não, ele não pode ser leitores infantis. Não. Porque é uma prova de adulto, então o adulto está lendo isso. D. Mas, gente, agora vocês me digam, pelo amor, o menino está conversando com os joelhos do adulto. Ah, não, minha gente. Não tem como. Ele não está nem dirigindo o olhar para os joelhos do adulto. Esse cara não deve ter pitado, porque só cobrou essa letra B. E realmente essa letra B é que o gabarito está sendo correta. É a letra B, essa questão aqui. Então, eu marcaria essa questão, chega. Eu marcaria essa questão, mas porque eu sei que ele quer que eu marque. Porque há menos errado. Mas depois que eu fizer essa prova, eu poderia entrar com recurso e mostrar visualmente que o menino não conversa com o juiz porque está com os olhos voltados para mais acima do juiz do pai. E também o campo de visão da criança é pela por sua altura. É até levantamento do pai todinho. Nós, leitores, é que estamos vendo só a partir do joelho do pai. Esse é o campo de visão da gente, não é da criança. Então, eliminaria, sim, essa letra B. Cuidado, viu? Você vê o negócio desse, fique tranquilo. Essa é a menos errada. Então, marca B, não quer que marque B? Porque depois você pode até entrar com recurso, pegar uma banca muito orgulhosa, e ela não reconhecer que seria a letra B de volta. Né? Então, é melhor você marcar o que ela quer que você marque, e depois, se você quiser se prejudicar, você entra com recurso. Agora, não sei por que você iria entrar com recurso, já que você não pode saber. Bora para 15. No primeiro quadro do texto, de novo texto 1. Olha, ele botou 2 textos, né? Até agora você não precisou usar o texto 2. Só usou o texto 1. Aí o que é que tem? O I de novo, o valor de novo, ele já trabalhou, sim, está trabalhando de novo. Muitas pessoas são portadoras e nem sabem. E todos sofremos com isso. Então, ele não sabe se são portadores, então sofremos com isso. Esse I aqui é uma adição. Muitas pessoas são portadoras e nem sabem. Porém, não sabem. Esse aqui é A e porque eu posso botar um porém. Muitas pessoas são portadoras e não, esse ensino não, e não sabe. Como é que era portadora, mas não sabe? É uma coisa incoerente, né? Como é que a pessoa está portando uma coisa, uma doença, sei lá o quê, mas não sabe. Então, realmente, aqui é um sentido contrário, perspectiva. Né? Vamos lá. Por que não é concessiva, Liette? Por que não é concessiva? Porque se você fosse classificar essa oração, você classificaria oração coordenada, sintética, adversativa. Para ela ser concessiva, ela teria que ter uma conjunção concessiva ou iniciar com preposição. Então, realmente não é uma concessiva, é adversativa e outra adição. Aí vamos olhar. Adversativo na primeira ocorrência, sim. E consequência até pode ser, porque está dizendo que tem valor, tá vendo? Pode ser. Por quê? Porque está dizendo que tem valor. Ele está dizendo que a função sintática. Ele não está dizendo que a classificação da oração dentro da sintaxe. Então, eu não posso dizer que isso aqui está errado. Eu vou guardar isso aqui, se encontrar coisa melhor,
Aí eu volto e marco essa. Aditivo, tanto na primeira, não, na primeira ocorrência é mais. Se é mais, se é porém, contudo, você pode botar tudo isso no lugar. Pode. Muitas pessoas são portadoras, todavia não sabem. Esse nem é não. Não sabe. Entretanto, não sabem. Contudo, nem sabe. Contudo, nem sabe. Entretanto, nem sabe. Uma adversativa. Porque nem não funciona como opção operativa da escola da gramática. Sim. Esse nem não. Que vem do latim nunc. Deu não e deu nem. Olha o que diz, não. São portadores, mas não sabem. Esse nem sabe, não sabe. Então, realmente, até aqui está no ar, porque essa não tem ocorrência de adição. C, aditivo na primeira ocorrência, não, de novo, tá vendo? Então, só isso aqui você já eliminaria a letra B e a letra C. Então, fica entre A e D. Adversativo tanto na primeira quanto na segunda, não. Então, você marca a letra A. Mas aí é de consequência. Gente, ele está dizendo valor, tenham cuidado. Ele não está falando em classificação de orações, é o valor de uma palavra. Então, quando você volta para cá, você vê. E todos nós sofremos com isso. A consequência de muitas pessoas terem portadoras e não saberem é que a gente sofre com isso. Dá, tem sim. Então, o I, minha gente, ele não é uma coisinha simples não, viu? Esse I pode dar ideia de tempo. Como é que ele dá ideia do tempo? Tem um valor temporal. Quando eu digo assim, a viatura passou e os bandidos se esconderam. Então, os bandidos se esconderam quando a viatura passou. Foi no mesmo momento, uma concomitância. A viatura passou e se escondeu. No momento que a viatura estava passando, estava se escondendo. Tempo concomitante. Eu posso ter tempo anterior, posso ter tempo posterior, mas eu posso ter tempo concomitante. E se eu digo assim, choveu, choveu, gosto de frase que tem a chover. Choveu e as plantas brotaram. Então, choveu a causa. As plantas brotaram a consequência. Se não tivesse chovido, as plantas não teriam brotado. Está vendo aí? Então, pode ver que esse I também tem ideia de consequência. Olha a abreviatura de consequência, vai até a última consoante. Mas você vai até o U. Sim, porque esse que sempre se acompanha de um. Você nunca vai ver o que sozinho. Então, quando você abreviar, é uma das palavras que você vai ter que abreviar terminando em vogal. Então, você não marca a letra D, né? Marca a letra A. Cuidado com o valor. Se eu disser assim, olha, João é casado e só dança forró com a mulher, né? Eu tenho aqui o quê? Antes de um substantivo mulher, antes de substantivo eu tenho um artigo. Isso é um artigo. João é casado e só dança com a mulher. Mas esse artigo tem um valor. Então, a Compete gosta disso. Nisso é que é boa. Tem umas questões de raciocínio sobre o uso da língua, né? Simplesmente decoreba de gramática. Então, quando se diz com a mulher dele. João é casado, só dança com a mulher dele. Então, esse aqui, embora seja um artigo, ele tem valor de posse. Ele funciona como um pronome possessivo com sua mulher. João é casado e só dança com sua mulher. Né? Então, cuidado com o valor, que é diferente de classificação. É diferente de função sintática, é diferente de função morfológica. Bom, vamos para a questão de número 16. Para responder as questões 16 a 18, você deve fragmentar abaixo. Não, leia o fragmento todo. Você vai ver o que está destacado. O mundo da vida é tratado como campo aberto, como um campo aberto, né? Como se fosse um campo aberto. Como tem o como, é apresentado assim, como um campo aberto. Então isso aqui é uma comparação. Certo? Para investigação e intervenção. Quanto seus aspectos políticos. Ela, junto com isso daqui, vai dar ideia de adição. Como o campo, quanto ao seu. Aí, blá, 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 blá. De modo que se sintam estimulados a equacionar e resolver questões legadas. Então, se sintam assim, estimulados.
Ah, que se estimular não é oração reduzida, não. Se sinta estimulados. Isso aqui é um particípio do verbo estimular. Então, com isso aqui eu já dei. Com base no fragmento acima, analisa as afirmativas abaixo. A expressão de modo que, sim, cadê? Vamos começar a apontar a investigação de nossas de modo que. Não, isso é a consequência. Ele vai ser um campo aberto para investigação e intervenção contra os aspectos políticos, sociais, ambientais e culturais, consequentemente, para as pessoas se sentirem estimuladas. Então, isso aqui dá uma ideia de consequência e não de finalidade. Ah, pode. Estou fazendo isso na hora, veja, estou resolvendo essa prova na hora. E intervenção contra seus aspectos políticos, sociais, produtivos, ambientais e culturais, a fim de que se sintam. Então, eu posso sair aqui e finalidade. Vamos lá. A expressão do modo que tem finalidade, número 1, exprime finalidade. Né? Porque eu posso dizer a fim de que. Muito bem, a intenção está certa. Como está certo, eu já elimino D e já elimino B. Certo? Aí vou para. Por que eu eliminei? Porque eu tenho certeza, a fim de que posso. Então, de modo que vai dar ideia de finalidade. De forma que, com o objetivo de se sentir estimulado, dá certo. Vamos para o 2, que eu posso eliminar agora pelo 2 ou pelo 4. Se eu não tiver certeza do 2, eu vou para o 4. Vamos para o 2. Os dois travessões não podem ser substituídos adequadamente por parênteses. Depende, vamos ver, que às vezes pode. Vamos ver os dois travessões. Aqui um, eu botei agora. Ambientais e culturais, de modo que esses sintam estimulados a equacionar e resolver questões da agricultura anterior e que se entra no contexto atual e outro. Muito bem, comprei os dois travessões. Vamos ver. Questões legadas pelas gerações anteriores e que se repetem. Não, porque isso aqui olha, é uma adição, tá vendo? De duas orações. Pelas gerações, eles se sentem estimulados a equacionar e resolver questões legadas pelas gerações anteriores, se sentem estimulados a resolver essas questões legadas pelas gerações anteriores, que se reflete. É um paralelismo. Então, que se sentem estimulados e que se reflete. Se estimulado por isso, e que se reflete. Então, essa aqui não pode, a de número 2. Não pode. Por quê? Porque eu estou vendo que uma é sequência da outra. Quando é uma sequência adicional, é que eu uso os parênteses. Então, eu posso colocar aqui parênteses no lugar da travessão. E aqui no travessão. Tá vendo? Um parênteses novo. Equacionar e resolver questões legadas pelas gerações anteriores, abrindo-se criativamente para o mundo. Não, e que se reflete nos contextos atuais. Então, quando eu digo isso aí, eu estou dizendo que isso é uma informação adicional. Se é informação adicional, essa 2 está errada. Porque isso aqui não é informação adicional. É um segmento da. Então, se a 2 está errada, eu já marco a letra A. Por que marcar a letra A? Porque a 2 está errada. E não vou ver o resto. Por que não vou ver o resto? Porque eu já tenho a certeza. Aliás, quando eu fiquei em dúvida nessa, dos travessões. Então, aí o que você faz? Você vai para o. Vamos ver logo a 13. O elemento si nas três ocorrências funciona com partícula passiva. Primeira coisa visual é se ele tiver após o verbo transitivo direto. Se o verbo for transitivo direto, então a partícula pode ser. Basta o verbo não ser transitivo direto, não vai ser. O mundo deve ser apresentado como campo aberto de investigação. São quantas aspectos ambientais e culturais. De modo que se sintam eles mesmos, se sentem estimulados. E isso é a partícula passiva. Embora o verbo sentir seja transitivo direto. Mas isso não é partícula passiva. De jeito nenhum. Ele diz o quê? Vamos ver, vamos pensar aqui, que a gente marcou assim, pensar. Já está no 4. Não, está no 3. Está no 3. Vamos lá. Se sente estímulos equacionais, resolver questões legadas pelas duas anteriores e que se refletem. São refletidas. Para os contextos atuais, abrindo-se. Não, abrindo-se criativamente, isso é reflexivo.
Então, realmente, essa tríade está errada. Os pronomes que ela mostrou, só aqui que a gente vê que ele é. Cadê? Como foi que a gente viu que ele é partícula passadora? Se repetem, são repetidos. Aqui eu passo para cima. Essas coisas são repetidas em alguma coisa por alguém. Se repetem eles mesmos, isso aqui é uma eu não vou ler o texto, não. Esse aqui, se eu for olhar no texto, também vou tirar uma dúvida e vou ver que ele pode ser pronome reflexivo recíproco e pode ser pronome reflexivo. Eles são repetidos por alguma coisa em algum lugar, ou eles repetem a si mesmo, cada um repete o cada um tem que repetir. Então, não pode por isso, já sei que é pronome reflexivo, então eliminando a B, porque não contém o número 1, que eu sei que está certo, e é fácil, eu quero saber. Eliminando, né, também a D, que não tem 1, eu agora elimino a letra. Agora, nessa questão 16, estou por eliminação. Elimina a letra C, que eu marquei aqui. Não. Então, realmente, a vez está errada, eu não posso marcar a letra C. Eu marco a letra A. Entenderam isso? Eu me equivoquei porque eu fui para baixo, passando muito riscado. Mas, olha, a 1 está correta. A 1 está correta, eu elimino de vez, letra D, e elimino de vez a letra B, porque está correta e não contém o número 1. Né? Os dois travessões não podem ser substituídos adequadamente por parênteses. Não pode. Foi aqui que eu me equivoquei. Os dois podem, sim, ser transformados. Não, eu disse que não, não pode, porque aqui não é uma oração que você esteja adicionando um fato que está dizendo, uma explicação. Aqui é continuidade. Então realmente essa número 2 está errada. A número 2 estando errada, elimina também a letra C. E marco essa questão 16, letra A. E por quê? Porque a quarta está correta. Vamos ver. O verbo equacionar poderia ser substituído adequadamente por analisar. Sim, as pessoas hoje usam analisar como um sinônimo de equacionar e equacionar como um sinônimo de analisar. Muito bem, essa quarta está correta. Muito bem, ter marcado letra A. Espero que mesmo essa confusão vocês tenham entendido. Vamos para a questão de número 17. Ainda no mesmo texto, a questão de 17. Aí, consideramos o padrão frasal do português escrito e os dois trechos destacados no fragmento. Aí, eu vou ter que vir para cá, ler as alternativas e procurar no texto. Ambos apresentam o elemento I com função coesiva. O elemento I pode ter função coesiva, pode ligar. Que é a chamada coesão sequencial. Pode ter. Mantendo o paralelismo sintático. Por que paralelismo sintático? Estruturas idênticas. Né? Então, vamos ver. O elemento I. O mundo deve lhe ser apresentado como campo aberto para investigação e intervenção. Sim, o mundo deve lhe ser apresentado como campo aberto para investigação e o mundo deve lhe ser apresentado como campo aberto para intervenção. Duas estruturas paralelas, ele faz a omissão do início da segunda estrutura e junta isso e a coisa fica coesa. A elipse é um elemento, uma ferramenta de coesão. Então aqui como tem a elipse, o mundo deve ser apresentado como campo aberto de investigação e o mundo deve ser apresentado como campo aberto para intervenção. Então, esse aí é paralelo. Tá? Aqui está certo. Vamos ver o outro é também? Vocês fazem descobrir estruturas idênticas. Quanto a seus aspectos políticos, sociais, produtivos, ambientais e culturais. Então, quanto a seus aspectos políticos, quanto a seus aspectos sociais, quanto a seus aspectos produtivos, quanto aos seus aspectos ambientais e quanto aos seus aspectos culturais. Está aí o paralelismo. Sim, também é paralelismo. Paralelismo é isso, estruturas sintáticas idênticas, que eu, por elipse, condenso numa só estrutura que fica assim, tá vendo? Quando você vê essa coisa numa série, na numeração, não tem problema, não, vai dar um paralelismo. Eu fui à feira, comprei alho, cebola, pimentão, couve. Eu fui à feira e comprei alho, eu fui à feira e comprei cebola. Então, eu fui à feira e comprei couve, tá vendo? Então, esse é um paralelismo. Então, esse também é um paralelismo. De modo que se sentem estimulados a equacionar e resolver. De modo que se sentem estimulados a equacionar e de modo que se sentem estimulados a resolver. Sim, também é paralelismo. Geralmente o I mostra paralelismo. Pelas gerações anteriores. E que se refere, então, e resolver questões negadas pela revolução e
questões legadas às gerações que se refletem. Muito bem, então tem outro paralelismo, porque eu tenho estruturas paralelas. Então, nesse caso, ambos apresentam. Ah, mas tem um texto que está destacado. Seria esse I e o estudo seria esse I. Muito bem, apresenta sim a função passiva, mantendo paralelosidade. E eu marco a letra, nessa 17, a letra B. Por que não é B? Vamos apresentar os dentes? Não, tem um paralelismo. Eu fiz evidente. O segundo, que eu tenho a preposição regida pelo verbo equacionar, é equacionar. Estimulados a alguma coisa. Estimulado a preposição. Quem equaciona, equaciona alguma coisa. Equaciona questões legais. Então, o verbo equacionar não perde essa preposição. Nem qualquer preposição. Quem equaciona, equaciona alguma coisa. É princípio direto. Então, não tem preposição. Elimina o C. O primeiro, que é esse I, né? O primeiro I, contém uma preposição com sentido de direção. Vamos ver. O mundo deve ser apresentado como campo aberto para investigação. Não, isso aqui é fim, não é direção. Né? Então, realmente, não é a letra D. E marca-se letra A nesta questão de número 17. 18. Olha, quem está assistindo hoje pela primeira vez essa aula, já grave nas demais, se você for acessar para o YouTube, né? Que quando coloca em azul é porque elas estão passivas de anulação. Ah, é passível anular? É. Bora ver. Então, agora, 18, considera o fragmento. Ele diz, há uma metáfora entre mundo e campo aberto. O mundo deve ser apresentado como? Não, uma metáfora não. Por que não é uma metáfora? Porque quando eu digo como, isso aqui é uma comparação. Então, a comparação entre mundo e campo aberto, sim, é uma comparação. O que é que eu faço, hein? Ah, eu marco letra B e vou-me embora. Eu só vou para os demais, as demais letras, quando aqui eu estou resolvendo. Mas quando eu estou lá na prova, não vou resolver, não está assim. Aqui é a comparação, aqui tem um como, tem um campo aberto. Isso é a comparação. Predominância do uso denotativo da linguagem. Então, o que é que ele está dizendo? Que pode ter conotação, mas na maioria vai ser denotação. Bora ver. O mundo deve lhe ser apresentado como campo aberto. Isso aqui, realmente, a comparação, ela não dá sentido de conotação, não. Porque ela não é uma figura de linguagem que mexe com sentido. Se eu digo céu, como isso, eu estou comparando. Eu não mexo com sentido. Agora, a metáfora mexe. O céu o céu é o meu lugar de refúgio. Não é meu lugar de refúgio. Eu estou dizendo assim que quando eu olho para o céu eu fico bem, então eu uso uma metáfora. Como se fosse meu lugar de refúgio, porque eu não vivo no céu. Então, isso é uma linguagem conotativa. Então, a metáfora seria denotativa. Então, aqui na metáfora, não tirou a denotação, não. Quanto a seus aspectos políticos, sociais, produtivos, ambientais e culturais, de modo que se sentem estimulados a equacionar, né, e resolver, analisar e equacionar, e resolver questões deixadas pelas gerações anteriores. Sim. Eu não vi nada de comparativo, não vi nada de linguagem que esteja com sentido. E que se refletem nos contextos atuais. Eu não acho que hoje a gente falar reflete, a gente se ataca, se dividir, se mostrar. Mas mesmo assim, eu só colocaria isso aqui como conotativo, mas eu não acho que é um conotativo, não. Estou apelando, porque ele diz aqui, predominância dos denotativos e na de predominância dos conotativos. Se uma estiver certa, eu estaria na lógica. Não é isso, não? Se você diz que um texto é predominantemente denotativo, você não pode dizer que ele é predominantemente. Se você diz que ele é predominantemente conotativo, você está dizendo que ele não é predominantemente denotativo. Então, no caso aqui, é a juíza. Então, não deve estaria certo. Se refere nos contextos atuais, abrindo-se. Olha, isso aqui, então, é uma metáfora. Porque realmente isso aqui não se abre. Se mostra mais claro. Naquele momento, não se abre. Criativamente para o novo. Não se abre. Essa aqui é uma linguagem conotativa. Só tem essas duas coisas que eu diria que são conotativas. Então, eu diria que tem a predominância
do uso denotativo da linguagem. Mas lá eu gabarito, já que eu anotei isso aqui, né? O que diz lá no gabarito? O gabarito nessa questão 18, da letra B de bola. Eu marcaria B e iria embora. Né? Por que então, Amiel, você marcaria a letra B e iria embora? Porque, minha gente, eu ficaria doida quando fosse essas duas letras. Daí, quando você encontrar uma resposta, e espero que essa resposta esteja da outra que está errada, para não deixar você em confusão. Então, assim que eu olhei essa questão, ora, predominância do denotativo da linguagem, predominância do denotativo, ficaria entre uma dessas duas. Mas a gente vê que há uma comparação entre mundo e campo aberto, né? Na B, que é uma coisa que diz lá, comparação entre mundo e campo aberto, adesivo. Mas quando você vai olhar, né? Mundo, campo aberto. Como, campo aberto. Então, sim, então marca a letra B. Mas essas duas se eliminam? Se eliminam. Então, o que é que faria com essa questão? Pediria para anular. Por quê? Porque não pode mudar a questão, como a alternativa como correta. Porque tem duas corretas. Eles não poderiam refazer a prova e deixar só uma correta. Não. Então, essa questão merece ser anulada por isso. Porque realmente há uma comparação e realmente a predominância de duas denotativas, já existe mais denotação do que conotação. E as duas se eliminam, de cá. Bora lá para a questão de número 19. Não, a gente vai ver agora a prova discursiva. A 20ª área de interpretação. Então, a prova discursiva. Essa prova aqui foi a penúltima, né? Que você vai fazer, que eles estão pedindo para você, que você considere essa temática, esses conhecimentos prévios, você tem que levar uma bagagem de conhecimentos, geralmente é um conhecimento específico dentro da educação, dentro da licenciatura, muitas vezes mais específico ainda dentro da língua portuguesa, porque você vai fazer mestrado em língua portuguesa. Então, eles querem que você tenha um conhecimento de língua portuguesa dentro lá, que é o mestrado em línguas. Né? Então, você vai ter que ter um conhecimento prévio de educação, de licenciatura, de didática, né? Especificamente da língua portuguesa, que eles vão pedir. Então, o que ele está querendo? Ó, considerando essa temática, tá, em cima eles dão uma temática, um texto pequenininho, tá aqui, a gente vai ver já já. Aí ele diz: e seus conhecimentos prévios, o que você leva para seu conhecimento, sobre o tema, produza um ensaio acadêmico. Gente, eu acho isso de um maquiavelismo assim extremo. Porque quando a criatura vai estudar a prova de redação, e ela for atrás de um ensaio acadêmico, o ensaio acadêmico tem no mínimo 5 páginas. E no máximo 12. Mais ou menos isso. Como é que você vai fazer uma prova que eles vão dar o quê? Conter no máximo 30 linhas. Ensaio acadêmico tem referência bibliográfica. Você coloca lá o nome do cara, o sobrenome, coloca o ano, a cidade dos parentes, o poder dos parentes, conforme fulano, e você vai ter que fazer uma referência bibliográfica. E nesse texto você não faz, só são 30 linhas para você fazer o quê? Um texto dissertativo argumentativo. Por que não dizem isso? E dizem o ensaio acadêmico. O ensaio acadêmico tem abstract, tem, que é o resumo, tem lista de siglas, tem referência bibliográfica, tem como foi que você fez, às vezes, um ensaio baseado numa pesquisa, como você fez essa pesquisa, qual o objetivo desse ensaio. E você não vai fazer nada disso. E ele diz assim, ó, simulando, porque isso aqui é que se chama lá, é um simulacro. Você vai fazer de conta, porque você não está o seu texto. Então, isso é um simulacro. Então, é melhor que ele serve, na opinião. É melhor que ele serve um texto tentativo argumentativo, aqui da opinião do seu gênero, e texto interpretativo argumentativo tem que ser essa tipologia de uma forma generalizada, e não sacramento. Porque tem gente que não se liga muito nas coisas, daí de repente a ensaio acadêmico, onde é que eu vou botar o resumo? Onde é que eu, né? Está lá o meu nome. Então, isso aqui é simplesmente um artigo de opinião, porque nem de referência você vai botar uma citação assim, conforme fulano vai botar essa citação do livro em que ele publicou isso. Em entrevista, tá vendo? Você pode dizer assim,
Então, isso não é acadêmico. Acadêmica é quando você diz o sobrenome do fulano, a página daquela citação, e lá embaixo você bota na referência bibliográfica. E cadê o resumo? Ou o abstract? Às vezes eles pedem os dois, o resumo e o abstract. Não deixa de pedir o resumo, mas pode não deixar de pedir o abstract. Acho que é muito, até difícil de ocorrer. Então, eu acho mais maquiavélico isso aqui. É fato que os estudantes de hoje têm cada vez mais acesso a recursos imediatos. Não apenas aqueles profissionais acesso àqueles profissionais no ambiente escolar, mas também aqueles disponíveis em seus celulares e smartphones. Nesse contexto, as possibilidades de acesso às informações escapam ao crivo dos docentes, professores, né, que veem diante de si o desafio de gerenciar o poder midiático sobre a percepção da realidade dos estudantes. Ele quer o quê? Você vai fazer um texto dissertativo argumentativo, bota isso na cabeça. Você quase sempre vai ser um texto dissertativo argumentativo. Então, espere uma carta dissertativa argumentativa. E o artigo é um texto dissertativo argumentativo. Ele diz, olha, no qual você assume um posicionamento com base em evidência e argumentos. Dissertativo argumentativo. Posicionamento à tese, dissertativo, e argumentos, argumentativo. Sólido sobre a questão abaixo. Olha a questão como é específica. A formação acadêmica do professor de língua portuguesa proporciona o conhecimento teórico e metodológico para que ele seja capaz de enfrentar os desafios impostos pelo poder de interferência da mídia no cotidiano de jovens estudantes. A formação acadêmica dele dá isso para ele, esse conhecimento teórico e metodológico, para ele poder enfrentar os desafios impostos pelo poder de interferência da mídia. Quer dizer, o professor vai fazer com que os alunos abandonem um pouco a mídia, abandone um pouco, pelo um pouco o celular. Eu acho que essa briga é meio improdutiva. A não ser que ele, em vez de combater o inimigo, junte-se ao inimigo. Em sala de aula, eu uso o celular com os alunos. Eu digo, olha aí no Google isso, olha aí no Google tal coisa, para ele ir lá atrás, para ver se o que eu digo está dando a ver. Então, mas eu creio que o professor não tem ainda conhecimento teórico metodológico para combater o uso do celular em sala de aula, ou combater essa percepção que eles têm por causa do poder mediático. Então, isso aí seria, na minha opinião, e eu provaria o porquê. Gente, tem professor que está atuando antes dessa busca desenfreada pelo celular, pelo TikTok, pelo Instagram. Tem antes. Então, ele às vezes não foi formado para isso, ele não fez curso de especialização nisso, porque isso é o quê? Isso é uma nova forma de atuar em sala de aula. Ele saiu da sala de aula antes disso tudo, ter essa coisa tão grande, né, do poder midiático na percepção da realidade para os jovens. Foi muito antes. Então, às vezes ele não tem, ele só sabe o quê? Escrever no quadro e pá. Tem professor que não sabe nem mexer com o projetor? Tem. A gente, no meu tempo, é o tempo do projetor, aquele que a gente colocava, aquelas linhas transparentes, né? O meu tempo é esse daí, que é o de muita gente. O projetor, né, do PowerPoint. Tem gente que não sabe mexer no PowerPoint. Tem gente que não sabe nem mexer direito no Word, mas no PowerPoint. Então, realmente, é uma luta e ele não tem esse conhecimento metodológico, a não ser que seja uma pessoa bem jovem e que ele não estuda isso na universidade. Na universidade não vai ensinar, no curso de letras, a você mexer com o conhecimento teórico metodológico em termos de internet. Não, a não ser uma pessoa no curso de TI, processamento de dados, sei lá, com mais programação, aí é condição. Se a aula for disso, né? Mas língua portuguesa não tem. Né? Aí ele diz aqui, ó, 30 linhas. Um ensaio acadêmico, quando você vai querer de ter um resumo, você teria de ter referência bibliográfica, em 30 linhas. Ele aqui, um artigo de opinião, contexto tentativo, argumentativo. Essa foi de 2022. E a proposta aqui é de 2023. Né? Nova. A mesma coisa, bota um pouquinho aqui. A trajetória do leitor ou leitora revela suas escolhas, seus desejos, seus acessos aos textos, sempre de forma situada histórica. A trajetória. Sempre de forma situada aí, histórica.
A educação precisa considerar os processos da história de vida tanto de seus alunos quanto de seus professores. Está vendo a especificidade aqui do tema? A fim de que leiam criticamente o mundo de textos da contemporaneidade, bem como consigam fruir esteticamente os textos artísticos e literários que circulam em diferentes formatos, gêneros, linguagens e dispositivos. Pense numa atualização necessária do curso de letras, em qualquer faculdade de letras, né? Em qualquer universidade onde houver faculdade de letras, pense aqui nisso que não está sendo feito como deveria, tenho certeza. Né? Eles, com base nas questões dos prédios, bababá, de novo, instala dentro de novo. Quando ele pede de novo, 30 linhas. Então, isso aqui é uma observativa aumentativa. E eu digo que, quando ele diz aqui, ó, com base nos seus conhecimentos prévios, no qual você discorra sobre sua trajetória como leitor ou leitora, apresentando fatos vivenciados para fundamentar sua história, bem. Ui, eu achei tão feio isso, sua história, leitora. Devia ser sua história como leitor, leitora, né? Mas, como eu já tinha dito aqui, eu dizer, com base em seus conhecimentos prévios sobre essa temática, produz um ensaio acadêmico no qual você discorra sobre sua trajetória como leitor, apresentando os fatos vivenciados para fundamentar sua ideia. Pronto. E não sua história de leitor. É meio estranho. Né? Então, pronto. Se preparem para a prova do Prof. Letras, sabendo que a redação vai ser um tema específico de educação, quase sempre específico de língua portuguesa, que você está fazendo mestrado da língua portuguesa, né? E que você vai ver que eles podem pedir um ensaio acadêmico. Não fique com medo. Não temas. Esse que estou contigo, né? Então, não fique com medo. O que você vai fazer? Um texto dissertativo argumentativo. Né? Vai começar a prova pela redação, deixa lá, em banho-maria, responde as questões mais fáceis, né, de língua portuguesa, a parte de gramática, depois responde as de interpretação, buscando no texto, não vai ver o texto mais de uma vez, vai buscar a resposta lá no texto das alternativas, e depois você volta, depois de assim, escolher 5 questões de gramática. Aí você volta e faz a redação ali. Aliás, você põe uma carta. Uma carta é a mesma coisa que um artigo de opinião, quando se retiram os elementos pré-textuais, intratextuais e pós-textuais. Então, a carta tem que você colocar local e data, Natal, dia do seu exame, Natal, tanto em 2024. Aí coloca, se for uma carta aberta à comunidade. Aí você faz a carta se dirigindo à comunidade. Espero que vocês compreendam, se dirigindo à comunidade, porque é uma carta aberta. E no final, você coloca, já que é uma carta aberta à população, atenciosamente. Não, a carta aberta pediu para fazer ao presidente da República. Então, você vai colocar atenciosamente. Você vai colocar respeitosamente. Para excelência, respeitosamente é o fecho. Para a pessoa da sua live, da minha live, são comuns, atenciosamente. E lá no vocativo, se for pessoal, você coloca o vocativo de acordo com a pessoa. Se for uma excelência, excelentíssimo, tem o fundamental. E se você quiser divulgar, né? Se não for excelência, caro leitor, se for com leitor, caro editor, se for com editor, caro colega, se for com colegas, vamos dizer para quem você vai escrever e por que você vai escrever. Então, lá no início, na introdução, você já diz. Por causa disso, resolvi escrever, ou resolvi escrever devido ao fato de você dizer que está acontecendo, mas situe o problema na introdução. Em cada parágrafo, você faça uma carta, um chamamento para aquela pessoa que você está dentro da carta. Querida comunidade, se for uma carta aberta para a comunidade, excelentíssimo presidente, se for para o presidente, e sempre em cada parágrafo, faça um vocativo se dirigindo àquela pessoa a quem a carta se dirige, seja aberta, seja pessoal. A carta é isso. E o artigo de opinião é aquele que tem, faça uma introdução, 2 de desenvolvimento, parágrafos, e um parágrafo de conclusão. Por quê? Porque às vezes, aqui não tem, mas às vezes ele diz que ele tem que ter 2 argumentos. Então, no D1 você coloca o argumento, desenvolvimento 1, e no D2 você coloca o argumento, desenvolvimento 2. Aí você faz isso aqui. Aqui ele não pediu. Se redigir na variedade, espaço, inverso, linhas que dá norma de citação, e não assinar.
Então, nesse caso, ele não pede aqui quantos argumentos. Mas eu já vi prova que pediam 3 argumentos. Prova que pedia 3 argumentos, prova que pede 2, essa aqui não tem nenhum. Mas como ele diz que é um pessoal acadêmico, ele diz, para fundamentar a sua história de leitura, se é fundamentar, você vai argumentar. Muito bem, você vai ser descrito de sua trajetória. Então, no caso aqui, terminamos essa aula. Espero que vocês tenham aproveitado o máximo. Até a próxima.